Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wellington e sou professor de Biologia e nós vamos ver aqui algumas questões bacanas que podem aparecer na tua prova do Enem, ok? Muito bem. Um assunto que eu coloquei na questão 121 aqui, um assunto que cai bastante e que você usa em todas as partes da biologia, é exatamente sobre a osmose. Todo mundo fala, isso aqui eu aprendo por osmose, tal. Tá, mas o que é essa osmose? Você usa na zoologia, na botânica, na citologia, você usa em todos os lugares, certo? O que é a osmose? Então eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês. Você imagina que na osmose eu tenho aqui uma membrana plasmática, que é uma membrana semipermeável. E essa membrana, ela separa dois meios. Um é mais concentrado, outro é menos concentrado. O mais concentrado eu chamo de hipertônico. O menos concentrado eu chamo de hipotônico. Eu tenho dois meios, um mais e um menos, certo? Um mais concentrado e aqui um menos concentrado, ok? Essas concentrações, elas tendem a ficar iguais. Então, primeiramente, esse soluto tende a passar do mais para o menos, certo? Mas ele não passa porque a membrana plasmática não deixa. Então, não dá para ficar igual aí. Resultado. Se o soluto não passa do mais para o menos, como que essas duas concentrações poderão ficar iguais? O solvente, que no caso a água, ela passa do menos para o mais. Certo? Quer dizer, a água passando do menos para o mais, as concentrações tendem a ficar iguais. Isso é osmose. É a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto nenhum de energia. Isso ocorre na raiz de uma planta, isso ocorre num protozoário, numa alga, no nosso corpo. Você tem osmose, né? A própria nossa pressão arterial depende de osmose. E aqui você tem, então, exatamente mostrando isso. Né? Aqui a hemácia perdendo água, aqui ganhando água, até explodir. No caso de uma célula animal, o que acontece? Então, eu posso mostrar para vocês um gráfico que caiu numa prova da Universidade Federal do Paraná. Esse gráfico, ele tem no tempo o volume da célula. O volume da célula aumenta, chega um ponto que não aumenta mais. Ou seja, a célula ganhou água por osmose, ganhou. Só que aí, como a célula vegetal tem a parede de celulose, a célula vegetal aumenta, depois não aumenta mais. Então isso aqui é uma célula vegetal. Se você pegar uma célula animal, como essa que você está vendo ali, simplesmente o volume vai aumentando, até estourar. Porque a célula animal não tem a parede celulósica. E ainda, se for num protozoário, ele faz assim, Esse vai e vem indica um controle. Por quê? O protozoário, você sabe que tem a célula igual de um animal. É uma célula eucariótica. Ganha água, mas aí o excesso de água, ela aumenta de água, né? A célula, por exemplo, de uma ameba. Aumenta de água. Né? Tem aqui uma ameba. Ganha água por osmose, na água doce. Só que para ela não explodir, que nem a célula animal, ela elimina essa água
por uma válvulazinha chamada vacúolo contrátil pulsátil. Por isso que todo protozoário de água doce tem que ter o vacúolo contrátil pulsátil. Então aqui, ó, aumenta, depois não aumenta mais. É vegetal. Por quê? Porque a parede segurou. Aqui o volume aumentou, até estourar. É uma célula animal. Isso aqui, esse vai e vem, indica equilíbrio. E justamente o equilíbrio, quem dá isso é, no caso, o protozoário de água doce, onde ele ganha água por osmose e elimina esse excesso exatamente pelo vacúolo contrátil pulsátil. Ok? Então, osmose é realmente um assunto legal, que cai bastante, né? Capacidade da água de atravessar uma membrana semipermeável, justamente que é a membrana plasmática, de um local com pouca concentração para um outro com alta concentração. A água passa do menos para o mais. Isso caracteriza o quê? Difusão facilitada? Não. Exocitose? Não. Endo é dentro, entrar? Não. Aí é fagocitose, aí é pinocitose. Transporte ativo? Não, eu falei para vocês. Osmose é um transporte passivo, não tem gasto de energia, não tem gasto de ATP. É osmose, no qual a célula ganha água, caso esteja no meio hipotônico, tá? Podendo romper a membrana se for célula animal, a não ser que tenha parede celular. Aí quando tem a parede ela não estoura. E se for um protozoário também não estoura porque ele não tem parede, mas ele tem o vacúolo contrátil pulsátil. Mas isso então é exatamente a resposta E. Beleza? Muito bem. Essa é a nossa primeira questão. Próxima questão nossa, que eu vou comentar com vocês, é a questão 123. Ainda é sobre esse transporte de substâncias. Então, a primeira que nós vimos naquela questão anterior era osmose. Agora, nessa questão 123, você tem, obviamente, aqui a membrana plasmática, certo? Aqui é uma proteína transportadora, onde nós temos uma quantidade de sódio e de potássio. É a chamada bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba de sódio e potássio, o que acontece? A nossa célula, ela tem bastante potássio dentro da célula, dentro, e muito sódio fora. Tá? Então, se tem muito sódio fora, bastante potássio dentro, qual que é a tendência? O sódio entrar e o potássio sair. Certo? Mas isso não acontece. Por quê? Ó, eu tenho ATP, ele perde um fosfato, vira ADP e produz energia. Com a energia, o que acontece? O sódio que saiu, né, que ele entrou, ele é levado para fora. E o potássio que saiu é levado para dentro. São transportadores que fazem isso. São essas proteínas, com gasto de energia. Então, quem segura o sódio fora, o potássio dentro, justamente é essa bomba de sódio e potássio. Graças a quê? Ao gasto de energia. Ok? Então, isso é bomba de sódio e potássio. E um belo exemplo disso é exatamente o que acontece, por exemplo, no neurônio. Tá, você sabe que o neurônio, ele funciona com reações químicas. Então você imagina que no neurônio nós temos aqui positivo, carga positiva por fora e negativa por dentro. Quando o neurônio está assim, ó, ele tem exatamente por fora positivo, por dentro negativo. Dizemos que ele está em repouso, não está acontecendo nada nele. Quando tem um estímulo químico, físico, né? Um estímulo mecânico, o que acontece?
vai ter a entrada, né? O sódio que estava fora, o sódio entra. O sódio entra. Quando ele entra, o que acontece? Dentro fica positivo e fora fica negativo. Isso aqui é o impulso nervoso que corre no neurônio. Então, conforme isso se chama despolarização. Essa despolarização, ela corre no neurônio e vai passando de neurônio para outro. Né? Através das ligações que não se encostam, que soltam produtos químicos, né? Que são as sinapses. Passou isso, o que acontece? Aí, aqui na frente, o sódio volta para fora e leva à repolarização. Isso é o que? É bomba de sódio e potássio. Também. E justamente aqui fala das reportagens, né, de ação benéfica dos canabinoides, que são substâncias derivadas justamente da cannabis, da maconha. Influencia o mecanismo representado no esquema. A alteração da atividade da proteína responsável pelo transporte de sódio e potássio é induzido pelos endocannabinoides. São esses transmissores que atuam como sinalizadores entre as células. Porém, os cientistas ressaltam que isso não deve ser entendido como estímulo ao consumo da droga. Isso é usado, por exemplo, em pacientes que têm câncer cerebral, esquizofrenia, tá? É usado para fins farmacológicos, né? A alteração na atividade da proteína reproduzida em verde na imagem gera, portanto, variação diretamente no funcionamento do processo? É osmose? Não. Difusão simples? Não. Difusão facilitada? Não. O que segura o sódio fora, o potássio dentro? É bomba de sódio e potássio. Um transporte ativo. D de dado. Beleza? Então, feito na questão 123. Bom, gente, então vamos lá. Agora a questão 127. Devido a isso, a empresa Oxitec do Brasil produziu uma linhagem, tá? OX513A, tal. Já fala daquele mosquito famoso, o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, febre amarela, zika, chikungunya, aquelas coisas. A linhagem foi produzida mediante a inserção de um gene, ou seja, pegaram um gene, colocaram nesse mosquito no genoma de uma cepa selvagem de Aedes aegypti. O gene inserido produz uma proteína chamada TAV, não tóxica ou alergênica, e um marcador fluorescente, com a função de identificar quais indivíduos eram geneticamente modificados. Essa proteína é produzida em grandes quantidades na larva, fazendo que o sistema celular responsável entre em colapso. Então hoje é muito comum, principalmente o Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, tá, que transmite dengue, zika e tal, é urbano. E geralmente eles passam, né, a prefeitura e tal, o estado, né, passa os caminhões soltando aquela fumaça com inseticidas, mas imagina soltar isso no ambiente, vai poluir, não vai resolver praticamente nada. Tanto que é muito mais eficaz você mexer nos genes do mosquito que estão soltos aí. Isso é muito mais eficaz. Então, quando você pega um gene, tá? Qual que é a diferença de indivíduo geneticamente modificado? Então, por exemplo, se eu uso o próprio Aedes aegypti, eu pego um gene do Aedes aegypti selvagem e coloco no Aedes aegypti aqui. Ele é geneticamente modificado, mas ele não é transgênico.
Mas se eu coloco um gene de uma outra espécie, sei lá, de uma bactéria, nesse mosquito, aí eu tenho um transgênico. Ou seja, o transgênico, ele é geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é transgênico, ok? A modificação de organismos através de diversas técnicas de engenharia genética ainda é um assunto controverso por uma variedade de motivos. Apesar disso, o desenvolvimento de novas tecnologias continua a avançar, com pesquisas iniciando testes de campo, como a mencionada no texto. A técnica de modificação genética utilizada nos mosquitos é um exemplo de bioética? Não. Clonagem? Não. Clonagem é quando você produz indivíduos iguais. Transgenia? Sim. Pode ser uma transgenia? Pode. Como eu falei para você, toda transgenia é um indivíduo modificado geneticamente, mas nem todo indivíduo modificado geneticamente é transgênico, tá? Mas aqui é transgenia. Terapia gênica? Não. Aconselhamento genético? Não. Então, resposta C, transgenia. É uma técnica muito usada agora, né? Principalmente quando você quer produzir mosquitos modificados que morram facilmente, que não se reproduzam facilmente. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá agora, pessoal, questão 128, tá? A maioria dos animais se reproduz sexualmente. Olha, nem vou dizer a maioria. A gente depois vai passar aqui um esqueminha com todos os animais. Em todos os filos, desde o mais simples, que é a esponja, até o mais complexo, eu sempre digo, todos os animais têm gametas, portanto, todo animal tem reprodução sexuada. Só que no começo, muitos ainda têm reprodução assexuada junto com essa sexuada. Então, os mais simples têm tanto sexuada como assexuada. Significa que machos e fêmeas são necessários para as espécies sobreviverem. Normalmente, a abelha não é uma exceção a essa regra. A fêmea produz nova prole por ovos que foram fertilizados pelo espermatozoide de zangões. Certo? Então, o que acontece? Nas abelhas, a gente tem lá a rainha, ela é 2N cromossomos, a rainha diploide, óbvio, forma gametas com óvulos com N, ok? Ela é fértil, ela tem 2N, forma óvulos com N. Muito bem. E o macho das abelhas é o zangão. Você vai entender, note que o zangão já tem N. O corpo dele, a célula somática dele não tem 2N, tem N. N. Mas ele é fértil? Sim. E ele produz espermatozoides com quanto? Tem que ser com N. Só que a rainha, como tem 2N e formou óvulos com N, ela produz os óvulos por meiose. Esse R aqui é meiose, é divisão reducional. Já o zangão, se ele tem N e produziu espermatozoides com N, isso é mitose, é divisão equacional. É mitose. Ou seja, então, o zangão produz o gameta por mitose, ou às vezes cai nas questões que é uma meiose não reducional, é uma meiose especial, tá? Mas é uma mitose. Claro que o zangão e a rainha fazem o voo nupcial, certo? Tudo é no ar, mas é fecundação interna. A rainha guarda espermatozoides do zangão que ela vai usar a vida inteira. Então ela não vai mais precisar do zangão. Aí ela vai fecundando à medida que ela precisa. N com N dá quanto? 2N. Quem que tem 2N? Fêmea. Ou seja, todo óvulo fecundado gera fêmea.
essa fêmea, se ela recebe, geleia real, o que te lembra geleia real? Rainha. Se essa fêmea receber geleia real, vira rainha, fértil, grande, vive bastante tempo. A maioria não, a maioria recebe mel comum. E aí ela é pequenininha, feinha, vive pouco tempo, só vai trabalhar. Então o que determina se a fêmea vai ser rainha operária é a alimentação. E alguns óvulos da rainha que não foram fecundados se desenvolvem sozinhos, sem ter sido fecundados. Esse desenvolvimento de um óvulo sem a fecundação, sem a presença do espermatozoide, se chama partenogênese. Isso é uma partenogênese. Certo? Por isso que o zangão tem N, porque ele nasce de óvulos não fecundados. Tá? Agora, existem espécies onde só tem partenogênese. Por exemplo, em alguns escorpiões, a fêmea faz partenogênese e nasce só fêmea, não existe macho. Tá? Mas aqui está dizendo a população isolada de abelha no sul da África desenvolveu uma estratégia para se reproduzir sem machos. Como é que seria? O macho fertiliza óvulos? Não. As operárias põem óvulos? Não, as operárias são estéreis. A reprodução sexual é útil? Sim. Né? Porque permite vários indivíduos participem do processo ao mesmo tempo? Não. Isso é partenogênese. É um mecanismo de reprodução sem machos. É rara entre animais. É uma forma de reprodução assexuada e não aumenta a variabilidade. Ou, no caso aqui, como o zangão fecunda a rainha, tal, ainda dá um pouco de variabilidade. Mas é muito baixa. Pouca ou nenhuma variabilidade. É isso. Resposta D de dado. Beleza? Partenogênese é uma reprodução também que costuma cair bastante. Vai? Bom, vamos agora para a questão 129. Como ainda eu vou falar sobre alguns filos animais, eu vou dar aqui uma geral nesses filos, vou fazer um cladograma para você perceber como que foi a evolução deles. Então você sabe que os animais, todos eles, se originaram a partir de protozoários. Sempre a gente vai num cladograma de baixo para cima, tá? Aí, o primeiro filo que surge é o das esponjas, é o porífera. Você lembra que as esponjas não têm folhetos, não têm tecidos, não têm órgãos, não tem nada. A esponja, né, porífero por quê? Porque o corpo deles tem poros. 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 Onde a água entra pelo poro, cai aqui dentro no átrio e sai lá em cima pelo ósculo. Sempre assim. Elas absorvem os nutrientes da água, elas são filtradoras. Mas por que são animais? Por duas razões. As esponjas são animais porque elas têm larvas, e só animal tem larva, e elas têm um desenvolvimento embrionário que tem blástula. A blástula, ela aparece só no comecinho do desenvolvimento embrionário. Mas se tem blástula é animal, se tem larva é animal. Como elas ficam ao lado dos demais, porque não tem sistema nervoso, não tem nada, não tem tecidos, não tem folhetos, não tem nada, elas ficam de lado e são classificadas como parazoa. Para quer dizer ao lado. Ou seja, esse caminho não teve sequência, esse caminho não evoluiu. Aí, do outro lado, aí sim, esse caminho teve sequência. Esse caminho, como teve sequência, eu chamo de eumetazoa. Eumetazoa. Aí surgem os quinidários. São aquelas medusas, são os pólipos, certo? Aqui já tem
2 folhetos, eles são diblásticos. Aqui a simetria é radial. Já tem sistema digestório, é aquele sistema digestório que entra pela boca, sai pela boca, é incompleto, mas tem. Ok? Beleza. Fazem metagênese igual as plantas, a maioria. Aí depois dos quinidários, surgem os plateumintes, como por exemplo a planária. No plateuminte, daqui para cima, já são 3 folhetos, só que o plateuminti ainda é acelomado, mas ele já tem simetria bilateral, tem cabeça, 3 folhetos, já tem sistema excretor com células flama, certo? Depois do plateuminti, vem os nemateumintes, que são quem? Aqueles vermes cilíndricos lisos, como as lombrigas, o ancilóstoma. Aqui nós temos 2 grandes novidades evolutivas. O sistema digestório entra pela boca, os restos saem pelo ânus. Então agora o sistema digestório é completo. E eles apresentam uma cavidade abdominal que ainda não é um celoma, é um pseudoceloma, mas eles têm. Aí, depois dos nematóides, aparecem aqueles 3 juntos: anelídeos, artrópodes, moluscos. Não necessariamente nessa ordem, mas aqui já tem sistema circulatório. No anelídeo é fechado, no artrópode é aberto, na maioria dos moluscos é aberto, exceto os cefalópodes, que são polvos e lulas, tal, que é aberto, que é fechado. Então, o artrópode, que é o filo com 1 milhão de espécies, foram para todos os ambientes. Gigante. Aí, depois deles, vem os equinodermata, os equinodermos, que são as estrelas, os ouriços do mar, né? O pepino do mar, serpente do mar, são todos marinhos, não tem cabeça, tal, mas eles são os mais próximos nossos. E finalmente depois vem o nosso, que é o dos cordados. Feito? Então aqui nós temos, isso aqui são corais. Certo? Aqui são corais, isso aqui é um recife de coral. E quando a gente fala em recife de coral, não tem só coral, tem corais e aqui são esponjas, as esponjas aqui, ó. Tá? E aqui os corais. Os corais são quinidários, é a única classe de quinidários que se chama Anthozoa, que não tem medusa, nunca. As outras classes têm. São exemplos de 2 animais, as anêmonas e as esponjas, tá? Filo a que pertence a esses animais, tranquilo, né? No caso, anêmona, quinidário, esponja, porífero, resposta A. Beleza? Aí foi bem simples, sem entrar em muitos detalhes aqui. Bom, pessoal, agora vamos lá, questão 131. Aqui nós temos o ciclo da esquistossomose, ou barriga d'água, aquele barrigão cheio d'água, né, e tal. Para você se localizar nos filos, quem causa a esquistossomose aqui, ó, são esses vermes. No caso, o verme é chamado de Schistosoma mansoni. Schistosoma mansoni, ele é aqui, ó, plateuminti. Tá? Normalmente os plateumintes, se você pegar a planária, que não causa doença nenhuma, você pega as tênias, as solitárias, é tudo hermafrodita, mas o schistosoma não. Você pode ver, ó, tem o macho, tem a fêmea. Portanto, eles são dioicos e com dimorfismo sexual. Você pode ver, o macho é curto e grosso, a fêmea é fina e comprida, certo? Esses casais de xistossoma que causam a esquistossomose, ou barriga d'água. Essa doença é uma endemia do Nordeste do Brasil. Tem aqui no interior do Paraná, de São Paulo, de Minas, tal. Tem
casos assim, mas lá no Nordeste é muito. Então lá é endêmico. Uma região endêmica é onde só tem lá? Não, é onde tem muito lá. Esses casais de xistossoma, onde eles ficam? Eles ficam perto do fígado, nas veias ao redor do fígado, que a gente chama de sistema porta-hepático. Sistema porta-hepático, tá? Ficam os casais e o macho tem um canal chamado ginecóforo. Você pode pensar, gineco é fêmea, mas como que o macho tem? Sim, porque fora é passar. O macho tem um canal ginecóforo, que a fêmea passa ali, nesse canal, ele solta espermatozoides ali, ela é fecundada. Tá? E ela produz milhares de ovos. Só que qual a ideia do verme? Esses ovos têm que cair na água para continuar a coisa, né? Continuar infestando tudo. Esses ovos, eles têm um espinho, por quê? Como é que eles estão nas veias do fígado? Eles têm que cair lá fora. Eles têm que furar a veia, furar o intestino. Uma vez no intestino, aí sim, eles saem pelas fezes sempre que não houver saneamento básico. Aí eles caem no chão. Tá? Então você imagina, são milhares de ovos furando as veias ali, furando tudo. Fura intestino, cai no chão. Quando não tem saneamento básico, eles caem na água. Quando esses ovos atingem a água, nasce uma larvinha ciliada chamada miracídio. Essa larvinha vive ali 2 dias e ela só tem um objetivo. Essa larva tem que penetrar no caramujo. Ela não penetra no ser humano, ela penetra no caramujo. É um caramujo de água doce, é dulcícola. Não tem no mar, não tem na terra úmida, ele é dulcícola, é de água doce. Lagoas, represas. Então você imagina se essa doença é endêmica no Nordeste, aquelas lagoas, né, bonitas, tal. Mas se tem esse caramujo, lá não tem muito saneamento básico, né, aí dá complicação. Então o miracídio entra no caramujo. Quando ele entra no caramujo, ele faz uma pedogênese. Vixe, o que é isso, né? Pedogênese é uma partenogênese, só que é na fase larval. Você viu aqui, quem que fazia a partenogênese? Era a rainha com aquele óvulo que se desenvolvia sem fecundação, mas era a rainha adulta. Quando é uma larva que faz partenogênese, se chama de pedogênese. Isso é uma reprodução mais rápida, porque não precisa de macho. Tá? O miracídio faz pedogênese aqui dentro, aí sim. Aí saem essas larvas de cauda bifurcada. Essas larvas de cauda bifurcada que saem na água são as cercárias. Saem milhares. Elas ficam na água. Principalmente ali de dia, entre 12:00, 3 da tarde, que está muito quente, elas estão muito ativas. Se alguém entrar nessa água, elas entram pela pele do pé, da mão, tal. Elas entram e provocam coceira. Tanto que é comum o pessoal no Nordeste chamar esses lagos de lagos de coceira. Não entra naquele lago porque é um lago de coceira. Opa, você sabe que tem ali as cercárias. Elas entram, pelas veias elas sobem e vão no sistema porta-hepático e fecha o ciclo. Então, essa verminose, veja, ela tem cura há uns 40 anos. E como que não acaba? Uma verminose agora tem cura. E por que não acaba? Porque falta o quê? Saneamento básico. O cara pega, cura. Certo? Toma o medicamento, cura, só que ele volta onde ele mora, que está contaminado, ele pega de novo. Cura, pega de novo, cura, pega de novo, fica naquilo. Até que essas vias ao redor do fígado ficam todas furadinhas, que nem uma peneira. Resultado, as células sanguíneas não saem, mas o plasma vai saindo e vai acumulando na barriga. É aí que dá a barriga d'água. Tá? É aí que dá a barriga d'água.
certo? Fica o cara magro e fica aquele barrigão. Aí já não tem mais o que fazer. A pessoa tem que ir lá no hospital fazer punção, quer dizer, furar a barriga, tirar água. Essa água na barriga, o termo médico para isso é ascite. Então tem que fazer punção, tira, sutura. Dali uns meses volta de novo. Aí a água volta. Vai lá, fura, tá? Até que a pessoa acaba morrendo. Não jovem, mas é uma doença mais crônica, mas acaba morrendo. Então, quer dizer, tem cura há muito tempo, mas o importante aqui é o saneamento básico. E para você ter uma ideia, ninguém pensava nisso, né? Hoje a gente fala que estão tentando fazer uma vacina para o coronavírus, né? Geralmente se pensa em vacina para vírus, bactéria, alguns protozoários, mas nunca se pensou em vacina para verme, porque o verme é grandão. Pô, como é que pode um anticorpo, né, destruir um grandão? Mas aqui no Brasil, a Fiocruz desenvolveu uma vacina, está desenvolvendo uma vacina para esquistossomose. Porque você não precisa matar o verme inteiro. Os cientistas descobriram que esse verme ele não consegue sintetizar lipídio. Ele tem que pegar lipídio do hospedeiro, do ser humano. E ele pega isso através de uma proteína chamada SM14. Resultado, essa proteína é o antígeno, certo? Você inocula essa proteína na pessoa, ele vai produzir anticorpos contra essa proteína. Resultado, destruindo essa proteína, o verme não tem como pegar lipídio e morre. Então, essa vacina já era para há uns 2 anos atrás já ter saído. Está em fase de testes ainda, Brasil tudo mais lento e tal. Mas logo, logo nós teremos uma vacina para esquistossomose. Por enquanto não tem. Você não vai pôr nada de vacina, tá? Principal medida profilática, impedir que os ovos caiam no chão. Saneamento básico. Também você pode combater os caramujos, não exterminar todos. Combater, diminuir um pouco. Antigamente eles usavam produtos químicos, jogavam na lagoa para destruir caramujo, destruiu o caramujo e todo o ecossistema da lagoa. Hoje não. Você usa o controle biológico, você usa, por exemplo, peixes. O tambaqui é um peixe que come caramujo, ele pode comer, não acontece nada com ele. Você pode usar aves aquáticas, pato, ganso, marreco, tal, que come o caramujo, não acontece nada para eles. Também pode. E não nadar em locais desconhecidos. Beleza? Então, ela pode ser contraída ou central no corpo d'água onde tenha miracídio. Não. A reprodução do verme se dá de forma assexuada. Não. O verme é um plateuminte. Exemplo de animal triblástico, celomado, sistema digestório completo. Não, você viu? O sistema digestório completo não é no plateuminte, é no nemateuminte. É um verme plateuminte? Sim. É um grupo que tem inovações evolutivas como simetria bilateral aparecendo no plateuminte? Sim. Sistema excretor? Sim. Que é por célula-flama. Respiratório e circulatório? Não, não tem nem respiratório nem circulatório. Além do tratamento de pessoas infectadas, medidas de controle da população de caracóis, saneamento básico podem ajudar a controlar a dispersão do verme. Sim, é isso aí. Só não pode colocar ainda a vacina, ok? Muito bem, gente. Então, tá aí. Resposta E. Beleza? Então, são todas essas questões que eu mostrei para vocês, são questões, né, de assuntos que sempre estão nas provas do Enem. Beleza? Isso aí.